Aristóteles é um dos Everestes da filosofia, né? Junto com Kant. O que eu quero dizer com isso? É o que tem de mais difícil para alcançar, o que tem de mais grandioso para compreender. Então, venha comigo, não é simples. A reflexão de Aristóteles sobre o tempo, você encontra tanto na física quanto na metafísica. São obras complicadíssimas, já me dediquei a elas em tempo de devaneio. Posso lhes garantir que hoje, entre os colegas, quem se dedica a essas obras, se dedica só a essas obras. Então, se você é especialista na física de Aristóteles, você não faz mais nada na vida, a não ser estudar isso. E o que é pior, sem nenhuma garantia de entender o que ele quis dizer com aquilo, né? Então, é um pouco isso, né? Então, nós vamos começar pela metafísica de Aristóteles, livro 1. Na Metafísica de Aristóteles, livro 1, você tem uma reflexão absolutamente consagrada na história do pensamento. E qual é a reflexão? Diz Aristóteles, existe um ser supremo. Esse ser supremo é a inteligência que ordenou o mundo. Então, eu espero que você perceba, o ser supremo para Aristóteles não é o mundo, é a inteligência que ordena o mundo. Em outras palavras, Aristóteles está convencido de que o Deus é o Deus da inteligência do joelho. Ou seja, você tem de um lado o joelho e de outro lado você tem a inteligência do joelho. O que é a inteligência do joelho? É a inteligência que, de certa forma, alinhou o joelho ser uma dobradiça com o papel do joelho de dobrar. Não foi o homem que fez. E, portanto, existe uma inteligência que transcende ao homem. E, portanto, essa inteligência é a inteligência do universo, que não se confunde com o universo ele mesmo, mas que, de certa forma, garante ao universo a sua complementaridade funcional perfeita. Ótimo. Esse ser supremo é eterno, propriamente. Esse ser supremo é eterno, esse ser supremo não muda, portanto, na convicção aristotélica mais profunda, a inteligência que ordena o universo sempre existiu. E, naturalmente, posso lhes garantir, isto é uma herança clara do pensamento mitológico, porque, como já dissemos, foi Zeus que pôs ordem no universo. Então, existe um ser supremo, né? Que de certa forma ordena o mundo, e o mundo é do jeito que é do único jeito que poderia ser, ele é perfeito na concepção aristotélica, graças a esse ser supremo, inteligência, que assim tudo pôde, de certa forma, garantir. Ora, e o resto? Então, esse é o problema. E o joelho ele mesmo? O joelho ele mesmo não é ser, é ente. É ente. E aí você resolveu um problema. Porque se o joelho se deteriora, ele deixa de ser. O que deixa de ser não pode ser. Porque o que deixa de ser não é. E o que não é, não pode ser. Então o joelho não é ser, não é. O que é a inteligência que, de certa forma, garantiu a dobradiça do joelho. Portanto, a inteligência do joelho é. O joelho não é ente. E o joelho está inscrito numa temporalidade dos entes. Então, de vez em quando eu falo aqui ente, né? É um ente isso, é um ente aquilo. Isso vem desde Aristóteles. O que é o ente? É o ser que não é. Mas, de certa maneira, existe na temporalidade e, portanto, se transforma, se deteriora, deixa de existir e morre. Então, veja só, de um lado você tem inteligência eterna do mundo, de outro lado você tem mundo que não é, mas é ente e, de certa forma, desaparece, sem desaparecer a inteligência que o fez ser como é. O senhor está me angustiando, eu estou fazendo o melhor que eu posso, já é um esforço espetacular, e se você não gostou, vá ler a Metafísica de Aristóteles, para você me aplaudir aonde você estiver, né? Tá certo? É esse o problema. Então, eu espero que você tenha entendido a diferença. O ser descola do ente. Por que eu vou insistir nisso? Porque vai chegar o dia que eu vou chegar aqui, nesse lugar, e vou falar de Heidegger, né? E Heidegger, que é o maior pensador do século XX, né? Heidegger ele parte do primeiro degrau da obra de Heidegger, é o que ele chama de diferença ontológica. E o que é a diferença ontológica de Heidegger? É a diferença entre o ser e o ente. Né? O ente é
é o copo, o ente é o livro, o ente sou eu, o ente é a câmera, o microfone, e o que é o ser? É isso e não é nada disso. O ser é o que garante ao ente, de certa forma, existir. O ser é o fato do ente existir, mas não é o ente. Então, é preciso que você consiga fazer essa diferença, né? De certa forma, o ser é o que permite ao ente ser ente, mas não é o ente, porque todo ente tem alguma parcela e alguma participação no ser, mas não pode ser o ser, por quê? Porque o ser, para ser, não pode deixar de ser. Portanto, o ser é coisa de eternidade, o ente é coisa de temporalidade. Eu acho que você percebeu, de certa maneira, eu não consigo entender um sem o outro. Essa é a ideia de Aristóteles. Eu não consigo entender o eterno senão a partir do temporal, e eu não consigo entender o temporal senão a partir do eterno. Um é referência para o outro. Então, não adianta vir querer que eu fale sobre o tempo sem ter muito claro aquilo que pode não ser tempo. Eu vou mais longe. Se não houver nada eterno, não tem o temporal. Essa é a ideia. Porque a categoria de temporalidade só faz sentido como oposição à eternidade. Se não houver eternidade, não há temporalidade. Do mesmo jeito que se não houver essência, não há aparência. A aparência só existe pelo fato de se supor a existência de essências. Então são categorias que só existem ancoradas no seu contrário, a categorias reflexivas, propriamente. Da mesma maneira que não existe o norte sem o sul. Não existe norte, ponto. Existe o norte porque ele é o contrário do sul. Então, existe o tempo porque ele é o contrário da eternidade. Sem a eternidade não há tempo. Ah, professor, nada é eterno, então nada é temporal também. Tudo só é. Ficou claro? Agora sim. A partir daqui eu baixo a guarda, né? Então, bom, essa é a primeira reflexão da metafísica, magnífica, vai lá, livro 1 da metafísica, pega bem pra caramba.